texto bastante conhecido de todos. Amém, irmãos? Amém. Passamos a meditar e refletir neste texto. Minha tradução é um pouco diferente da dos irmãos, mas tem o mesmo significado. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcançais plenamente o que Ele prometeu. Amém. Vocês alcancem a promessa. Isso é importante demais. Nós precisamos mais do que nunca dessa palavrinha perseverança. Não é de hoje que o povo de Deus ele é exortado a ter perseverança. Não é de hoje que as pessoas que têm um contato com a fé, o povo de Deus, às vezes eles querem desvanecer. Não é de hoje. Sempre existiu declínios, as pessoas quererem baixar um pouco a guarda, pararem um pouco de querer buscar. Sempre existiu. E aqui nesta carta aos Hebreus, faz parte de uma das seções da Bíblia, que são as epístolas gerais. A Bíblia, se nós formos meditar, ela é dividida por seções. E aqui a seção que está, a carta aos Hebreus, são a seção das epístolas que são enviadas, as cartas que são enviadas às igrejas para confirmar, para levantar, para animar os irmãos. Então, muitas igrejas recebiam dos seus pastores, dos seus bispos da época, cartas para animarem eles. Já, se fosse o dia de hoje, vamos fazer um grupo aqui para animar os irmãos, um grupo de WhatsApp. Então tem lá, grupo que vai animar, grupo da perseverança, mais ou menos assim. Então, quando as lideranças sabiam que uma determinada igreja ou que um determinado irmão estava enfrentando um problema, uma frieza na fé ou algo do tipo, então eles faziam o quê? Eles doutrinavam aquela igreja, eles ensinavam aquela igreja. Semelhante ao apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele tem cartas onde ele enviou para igrejas, enviou para ministros, para pastores, para amigos também. Não se confirma a autoria de Hebreus, quem foi o autor. Algumas pessoas, eles pela questão da semelhança com as cartas do apóstolo Paulo, algumas pessoas eles até têm uma tendência a dizer que foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas não existe uma definição de quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Então, mas de qualquer forma, existia uma igreja, um povo que havia experimentado a graça de Deus, o poder de Deus, e por algum motivo, alguma coisa estava esfriando a fé daquelas pessoas. Então o autor, o escritor da epístola, ele prontamente escreve a carta e ele dá recomendações para aqueles irmãos, para aquelas pessoas, para vocês não desistirem. Então, quando lemos essa carta, nós somos altamente confortados a perseverar, a ter paciência. Em uma outra tradução diz que vocês necessitam de paciência, perseverança para conseguir alcançar a promessa. Essa carta ela foi escrita para judeus que estavam, existe uma descrição que diz aos que estão na Itália, aos que estão em Roma. Havia um grupo de cristãos que estavam lá, e quando eles estavam lá, eles estavam passando por essa situação. Mas o que acontece é que quando o escritor está falando, no verso de número 32, do 32 ao 33, ele vai pedir àqueles irmãos para eles trazerem à memória algumas coisas. Os irmãos podem acompanhar comigo verso de número 32 e 33, que vai dizer assim: contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de haverem sido iluminados, suportaste uma grande provação e sofrimento. Algumas vezes foste expostos ao público como espetáculo de humilhação e perseguição, e outras vezes vos associaste aos que da mesma forma foram ofendidos. Mas vocês,
conseguiram vencer. Então, qual é a primeira recomendação que o autor da epístola, da carta aos Hebreus, recomenda para a igreja? Você tem que lembrar do que foi que Deus fez no passado. O que foi que Deus fez na sua vida? Lembrar de como Deus sustentou aquela igreja em tempos difíceis, em tempos de sufoco, em tempos de problemática. Lembrai-vos. Há um texto na Bíblia que diz assim: trago à memória só o que me dá esperança. Eu trago à memória só o que me dá esperança. Isso tem que ser um exercício todo dia, porque se nós não fizermos esse exercício todos os dias, irmãos, de trazer à memória só o que nos dá esperança, a gente começa, irmãos, a pensar no que foi que aconteceu no passado. Nós começamos a pensar nas nossas frustrações, começamos a pensar nos dias que nós não acertamos, no dia que nós muitas vezes tropeçamos, e isso de maneira nenhuma vai trazer edificação, nem gozo, nem vai ajudar a gente em nada. Lembrar do passado não é bom. Existe um dado psicológico que diz que quando as pessoas vivem em excesso das coisas, então alguém vive com excesso de passado, alguém fica pensando sempre no passado destrutivo, ou no passado que deu errado, ou no passado do pecado, ou no passado, e fica pensando em excesso. Existe um dado psicológico que diz que o excesso de passado, ele causa depressão. Então, há pessoas que, em vez de ficarem se projetando para o que Deus prometeu, para o que Deus está fazendo agora, Deus está fazendo uma coisa linda, maravilhosa e poderosa na sua vida hoje. Não é para você ficar pensando no que aconteceu lá atrás. Eu quero dizer para você: faça um exercício mental, faça um exercício de fé e diga: Deus, me liberte do meu passado. O excesso de passado traz depressão, o excesso de presente traz estresse, e o excesso de futuro traz ansiedade. São os três dados que a psicologia trazem para o ser humano. Então, como eu estou falando com o ser humano, e nós temos que aplicar uma mensagem que você possa viver ela, eu quero dizer para você que pensar no passado, você que está vivendo agora a novidade do Evangelho, não é positivo para você, não é positivo para mim, não é positivo para ninguém. Aqui a gente fica querendo pensar: rapaz, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que estar aqui na igreja, será que eu não estou perdendo meu tempo? Será que a gente fica com várias interrogações na cabeça? E eu quero dizer para você que se você tiver essa interrogação, você é um ser humano normal como qualquer outra pessoa, e as interrogações vêm porque ela vem mesmo para atacar você. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você, eu quero dizer para você que está aí, Hebreus, lembre-se dos tempos passados, do que Deus fez na sua vida. E o tempo passado não precisa ser muita coisa, irmãos. Muita coisa não, Deus já fez muita coisa na sua vida. Eu me lembro que quando nós aceitamos a Cristo, sempre havia o culto da vitória, e no culto da vitória as pessoas elas sentavam lá nos bancos, né? O pastor Gesiano, ele dirigiu muitos anos o culto da vitória, era um dos cultos mais cheios da igreja, era um culto abençoado, e as pessoas ficavam fazendo fila para contar as bênçãos, né? Eles chegavam lá, e aí eu sempre ia todo mês, né? Porque eu não achava que ia me firmar na igreja, eu achava que eu ia passar só uma temporada e ir embora. E aí todo mês, no culto da vitória, eu me sentava no plano, e quando dizia assim: venha contar a sua vitória, eu chegava lá: qual é a vitória? Aquele irmão que contava que foi curado de um problema grande, ou contava que ganhou uma casa, ou contava que casou. A minha bênção era contar na igreja e dizer assim: irmãos, eu quero contar uma bênção aqui. Qual é? Eu quero contar uma bênção que fazem 5 meses que eu estou na igreja. Tem uns irmãos das antigas que faziam resenha desse evangelho. Se eu fosse contar uma vez, irmãos, ele não entendia, irmãos, que é um milagre você estar aqui. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Todo dia você é assaltado para sair da igreja. Mas eu quero que você glorifique a Deus, porque até aqui o Senhor te ajudou, o Senhor pegou na sua mão. Se eu entregar esse microfone para você, só a sua vida já prega.
eu cheguei na igreja, irmãos, o pastor José sabe, o pastor José foi meu pastor. E além de ser o pastor, era meu dirigente de congregação. Eu já contei aqui algumas vezes. E quando eu cheguei lá, irmãos, na igreja, eu tinha algumas referências. Não tinha nenhuma referência bíblica. Eu não tinha nenhuma base bíblica. Quando eu cheguei na igreja, eu não nasci num berço evangélico e semelhante a vocês. Mas aí quando eu cheguei na igreja, a minha referência era Charlie Brown Júnior. A minha referência, irmãos, era os roqueiros. Eu cheguei lá porque com touca na cabeça. Eu cheguei lá, a primeira vez que eu fui ter uma oportunidade, irmãos, a minha inspiração não era ninguém, não era pregador do evangelho, não era pastor, era as coisas do mundo. E quando eu cheguei lá, eu fui saudar os irmãos com a paz do Senhor. A primeira vez que eu peguei no microfone, eu peguei igual aqueles, os rappers. Quero saudar os irmãos hoje, meu irmão, a paz do Senhor. As pessoas já entenderam. 5 meses agradecendo a Deus. Se você for fiel um pouco no muito, Deus vai te colocar. Meu irmão, agradeça a Deus por você estar aqui. Hoje fazem 25 anos que eu agradeço a Deus. Se lembre do que Deus já fez na sua vida. Se lembre do que Deus já fez na sua história. Deus já fez coisa grande. E aí, para confirmar sua fé, você que está querendo desistir, você que está querendo desistir, se lembra do que Deus já fez com você. E eu quero dizer que Ele é poderoso. O Deus que eu estou pregando e que você serve, Ele é poderoso para aperfeiçoar e para terminar a obra que Ele começou. Eu estou fraquinho, eu estou um pouco enjoada, meu irmão. Tem dia que dá vontade mesmo, meu irmão. Tem dia que dá vontade de pegar a sandália, pegar o sapato, meu irmão. Quando uma pessoa faz para mim, olha, eu estou falando que eu sou um ser humano, mas aí, irmãos, tem dias que Deus ele desce a graça sobre a nossa vida e Ele diz assim, ó, eu te amo do jeito que você é. Amém? Então, em primeiro lugar, você tem que se lembrar, não se lembrar, irmãos, das suas frustrações, não é isso, mas lembrar do Deus que fez coisa grande. Quando ele estava falando, quando esse escritor estava falando para aqueles irmãos, é tanto que o capítulo 11 ele vai dar uma galeria de heróis da fé. E ele vai mostrar, irmãos, quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, você vê, irmãos, que aqueles homens lá que foram citados na galeria da fé, irmãos, eles não eram homens perfeitos, não. Eles eram homens que também tiveram, irmãos, momentos de deslize, momentos de querer desistir, momentos que precisavam ser reanimados por Deus, mas estavam fazendo parte da galeria. É tanto que tem um texto na Bíblia que diz assim, nesse capítulo 11, que diz assim: estes homens, dos quais o mundo não era digno, porque a fé, a perseverança e a convicção. E aí quando ele cita, lembra das coisas passadas, sabe o que ele estava trazendo para aquele povo? Se lembrei do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que derrubou os muros de Jericó, do Deus que curou, do Deus que operou, do Deus que agiu, do Deus que enviou o seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. Era esta a lembrança, não era lembrança de uma vida lá longe, não. Era uma lembrança das coisas e dos feitos e das maravilhas de Deus. Meu incentivo, a exortação desta palavra para nós é que você também tenha essa experiência, uma experiência que vai além, uma experiência que vai além, irmãos, de um conhecimento teórico. Amém? Muito importante nós estudarmos a palavra, incentivo os irmãos a estudem a palavra, leia a palavra, irmãos, leia a palavra, escute a palavra, escuta a palavra de forma cantada, de forma pregada, mas também peça para Deus te ajudar a ter uma experiência com essa palavra. Porque se você tiver uma experiência com essa palavra, você vai dizer assim, ó, o Deus da Bíblia é vivo na minha vida. Glória a Deus. Em segundo lugar aqui, irmãos, quando ele está exortando aquele povo, ele diz assim, eu quero dizer para vocês que vocês têm que perseverar, sabe por quê? Porque vocês suportaram. Perseverar é suportar o que está acontecendo no momento passado, no momento presente, entendendo que o Deus que te ajudou lá atrás vai te ajudar agora e vai te segurar na tua mão até o fim. Glória a Deus. Então o verso de número 34 vai dizer assim: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também recebeste com alegria o confisco dos vossos bens, pois a
estáveis, convictos de possuir bens muito mais superiores e que duraram, ou que durariam para sempre. Então por que você tem que perseverar? Primeiro, porque o Deus que trabalhou no passado quando vocês suportaram lutas é o mesmo, e vocês passaram tantas lutas que confiscaram seus bens. Você era confiscando os bens, era o povo açoitando vocês, e vocês assim, ó, duro, firme. Então por que não? Continue perseverando. Quantos desafios, quantas situações, quantos problemas, quantas tentações, irmãos, nós já passamos e já dissemos não. Você já aprendeu a dizer não? Não é fácil dizer não, irmãos, para nós mesmos. Não é fácil dizer não. Mas se você entender que essa perseverança também vai te ajudar a suportar com fé, Deus está na sua vida. Romanos capítulo número 8, verso 18 diz assim: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há de ser revelada. Então o que estamos enfrentando, o que estamos passando agora, não dá para se comparar com o que Deus há de manifestar na nossa vida. E eu quero dizer um negócio para você: antes de acontecer uma grande vitória, uma grande bênção, isso não é jargão de pregador, irmãos, o que a história diz, antes de acontecer um grande milagre, irmãos, acontece uma grande luta. Tem coisas que Deus permite acontecer, sabe para quê? Para trabalhar o nosso eu, o nosso ego, para trabalhar, irmãos, o nosso caráter. Tem coisas que Deus não está, irmãos. Deus está já assim às portas para entregar. Ele não vai entregar porque Ele sabe do hoje, Ele sabe do ontem, do hoje e do amanhã. Ele sabe que se Ele entregar agora, você não tem estrutura. Quantas pessoas nesses 25 anos eu vi Deus abençoar, irmãos, de uma maneira extraordinária. Eu vi com os meus olhos Deus assim prometer, usar profetas, prometer coisas a pessoas em uma vigília, e na mesma madrugada Deus abençoar aquela vida. Mas sabe o que acontece? Aquela vida, irmãos, recebeu a graça, aquela vida recebeu os presentes, aquela vida recebeu a glória, mas aquela vida não tinha fruto, aquela vida ainda estava precisando ser trabalhada, aquela vida, irmãos, não tinha estrutura emocional, ela não tinha, irmãos, era uma criança. Então sabe o que aconteceu com essa vida? Ela não ficou, ela saía, porque Deus tem que preparar. Se Deus tem uma coisa na sua vida grande para fazer, como você tem convicção de que Ele tem, você vai ser trabalhado. É como o vaso que vem para a mão do oleiro e vai ser quebrado. Infelizmente eu não tenho como pregar outra mensagem, eu não tenho como dizer que não vai ser do mesmo jeito. Olha, você não vai mudar nada, você não olha seus pensamentos, você vai contar com o mesmo pensamento que você tinha, com o mesmo pensamento negativo que você tinha, que você se auto-sabotava, se autodestruía, que você se olhava no espelho e não se valorizava, e você não se considerava amada nem amado por Deus. Você vai continuar com esse mesmo pensamento e Deus vai fazer o que Ele disse que vai fazer na sua vida. Eu vim aqui para pregar uma verdade para você e para dizer que para acontecer a promessa de Deus na sua vida, você vai ter que perseverar, mas Deus vai mudar muita coisa. Irmãos, a Bíblia diz que Deus ele fez uma promessa a Abraão, e Deus disse a Abraão que o filho dele, a descendência dele, ia ser grande e numerosa, ele ia ser pai de nações. Deus não fez? Muito bem. Aconteceu algumas situações. Abraão já estava esperando há 25 anos, e nesses 25 anos esperando, o que acontece é que houve alguém querendo dar um jeitinho dentro de casa. Sempre tem alguém que está querendo um jeitinho, né? A gente quer pegar os atalhos, as oportunidades, a gente não tem nem discernimento, a gente não sabe nem se é de Deus. Aí a gente fala assim: não, mas eu estou assim, desanguiado pela minha emoção, pelas minhas carências, eu estou sendo guiado pela minha vontade, e aí eu vou pegar e vou fazer alguns atalhos aqui. Eu tenho que fazer alguns atalhos. Deus me prometeu, Deus disse que ia fazer, mas tem alguns atalhos que eu posso tomar. E aí o que acontece é que Abraão pegou e escutou a mulher dele, e a mulher dele diz assim: ó, tem um atalho bom aqui, Deus te prometeu, vai mudar uma função. Deus precisa de ajuda, Deus precisa de ajuda, vamos ajudar Deus. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você, que eu estou bem acelerado aqui, Deus está me dando algumas coisas aqui agora. Eu quero perguntar para você, se Deus precisa de ajuda aqui, eu quero perguntar, irmão, Deus precisa de ajuda? Deus não precisa de ajuda, agora você precisa de ajuda. Busque a Deus, Deus me dê discernimento, Deus não me deixe errar, Deus me revele de Deus, Deus me dá um sonho
essa ajudinha atribulou a cabeça dele. Você está entendendo? Você vai para casa com essa mensagem? Vai. Irmãos, quando a gente fica tentando fazer o trabalho de Deus, tem coisas que é para você fazer e tem coisas que só é para Deus fazer. Amém? O que acontece é que Deus, ele cumpriu, mas estava Abraão lá dentro de uma tenda, e quando Abraão estava dentro de uma tenda, ele estava desanimado, perguntando a Deus. O filho dele já tinha nascido, Ismael, não Isaac, mas Ismael tinha nascido, e aí ele estava dentro de uma tenda desanimado, dizendo: será que quem vai ser o meu herdeiro será o meu servo Eliezer? Ele já estava desanimado dentro de uma tenda, irmãos. E aí, quando ele estava dentro de uma tenda, a voz de Deus apareceu para ele. Gênesis capítulo número 13. Irmãos, a voz de Deus apareceu para ele, e a voz de Deus diz assim: Abraão, saia da tenda e venha ver o que eu vou fazer na sua vida agora. Saia da tenda. Irmãos, enquanto nós ficamos nos lamentando, irmãos, você tem poder de Deus aí na sua vida, amém? Amém. Existe um Espírito Santo de Deus aí na sua vida, amém? Amém. Ative isso hoje, ative essa fé hoje, ative esse poder hoje. Glória a Deus. Abraão estava dentro da tenda, desanimado, cabisbaixo, perguntando a Deus se quem iria herdar ele seria o seu servo Eliezer. Aí Deus disse: Abraão, eu vou tirar você da visão de tenda. Tem muita gente nas igrejas que estão tendo visão de tenda. Irmãos, não vê mais a promessa, só vê tenda. Não vê mais a glória, só vê tenda. Não vê mais o que Deus vai fazer, só vê tenda. Mas aí Deus tira Abraão da tenda e diz assim: Abraão, sai para fora. E quando ele sai, irmãos, ele diz assim: ó, comece agora a contar as estrelas do céu. Se você tiver capacidade de contar as estrelas, está contando? Comece a contar as estrelas, comece a contar. Saia da tenda, saia da visão da tenda, saia de dentro da tenda, vá contar a estrela hoje. Sonhe. Deus tem coisa grande para você. Você não consegue enumerar as bênçãos de Deus. Levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão. Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Você não vai conseguir contar o tamanho da bênção, porque é numeroso. Receba. Essa igreja aqui vai experimentar cumprimento de promessa. Visão de tenda não, visão do céu. Olhe para o céu e conte estrelas. Não consigo, Deus. Pronto, mesmo se ele consegue, vai ser poderoso. Os teus filhos, a tua descendência, o que eu vou fazer na sua vida vai ser grande. E eu quero dizer para você que se você mudar sua visão, se você mudar sua mentalidade, se você sair da tenda da incredulidade, se você sair da tenda da lamentação, se você sair da tenda, eu não sei qual é a tenda que você está, eu sei que já faz tempo que eu saí dessa tenda. Tem algumas pessoas, irmão, que olham para mim assim: pastor Jesus, sabe dessa história? Irmão, eu já fui procurado já umas 3 vezes para ser internado, acredita, Vitória? O povo diz assim: ele é doido. Irmãos, uma vez tentaram juntar assim uns 12 irmãos e disseram assim: o bichinho está doido, vamos pegar o seguinte, vamos falar com o pai dele, porque não tem condição, ele vai tomar a taxa preta, ele vai, irmãos, o bichinho está doido. E aí, irmãos, só que ele não sabia que eu estava vendo, irmãos, eu não estava tendo visão de Deus, eu estava tendo visão do céu, visão da glória, visão de Deus. Pode chamar você de louco, mas saia daqui dizendo: eu ainda não estou materializado na minha mão, mas Deus vai me dar, Deus vai te dar, Deus vai abrir uma porta para você, Deus vai abrir uma porta grande para essa igreja. Deus vai abençoar o seu relacionamento, Deus vai abençoar. E Deus está falando comigo aqui agora que Ele está preparando aqui para uma jovem, e eu vou logo dizer: irmã, em nome de Jesus, você pode receber aqui agora. Vem aqui na minha música, sabe o que Deus vai fazer na sua vida? Deus, Ele vai colocar tudo que Ele prometeu nas suas mãos. E a Bíblia está dizendo assim, que Ele vai, que Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Mas aí a mensagem que Deus coloca no meu coração para dizer é: diga para ela que eu vou soprar, e quando eu soprar, tem alguns lugares que ela vai chegar, e naquele lugar eu vou usar ela poderosamente, porque eu vou capacitar a vida dela,
sair desse culto aqui, não volte para a tenda não volte não. Fica olhando para o céu, apestalhado, olhando para as estrelas. Deus, eu não vou voltar mais para a tenda não, eu vou contar sobre isso aqui. Ia ser grande. Não, mas você não está convencido ainda não, né, Abraão? Então eu vou fazer um negócio pior. Conte agora a areia. Conte a areia, vai contar a areia. Mas Deus, eu vou ficar contando a areia, eu vou achar que eu sou doido. Muito bem, meu irmão, é desse jeito. Conte estrela e conte a areia para ver se você consegue. Eu acredito que Deus tem uma bênção poderosa para fazer na minha vida. Quem acredita aqui? Quem acredita aqui? Irmãos, eu não posso acreditar por você, nem você pode acreditar por mim. Agora, se você sair hoje daqui acreditando, eu quero dizer para você que Deus, Ele é o Deus das causas impossíveis. Uma vez eu vinha num carro com meu irmão, e aí, irmãos, eu estava dentro da tenda nesse dia. Nem é todo mundo que a gente está fora da tenda, não, irmão, não é exceção. Mas a questão é que eu estava dentro da tenda, um credo cru, meu irmão, só misericórdia de Deus. Eu estava, irmãos, é verdade. Deus tem que puxar na sua vida da minha TV. E aí eu vinha dentro do carro e o irmão estava cheio de fé. E o irmão estava conversando com uma irmã. Estava conversando com a irmã. Olha só, o irmão conversando com a irmã, sei lá. Aí o irmão vinha conversando, aí o irmão vinha me dizendo, aí o irmão pegou e disse assim, o irmão chegou para mim cheio de fé, de animação. Eu cru, irmão, crente da Assembleia de Deus, cru, irmão, crente da Assembleia de Deus, irmão, cru, é só misericórdia de Deus. Você está entendendo? Porque tem outros lugares, irmão, que não tem fogo, não tem nada não dá para assar não, mas na Assembleia de Deus, se tiver crente, irmãos, que não esteja assado, não esteja queimado, não esteja tostado, não esteja só um carvão, não tem algum problema, está entendendo? Eu estava com esse problema, e quando eu estava dentro do carro, o irmão chegou para mim, aí chegou assim com o celular, um bichinho todo animado, pai, eu sem fé, e aí ele chegou para mim, eu tenho da tenda, ele chegou para mim e fez, Anderson, deixa eu mostrar um negócio para você, que eu considero com você, você é de Deus, eu vou mostrar um negócio para você, olha essa bênção aqui, ó, Deus vai me dar. Aí eu olhei para ele assim, e eu disse assim, você está falando com um Deus dos absurdos, porque existe um Deus do impossível e um Deus dos absurdos, amém, irmãos? Só que, irmãos, quando alguém chegar para você naquela hora, faça do jeito que o irmão fez comigo. O irmão, irmãos, quando olhou para mim, eu disse assim, você está falando do Deus dos absurdos. Ele olhou para mim e fez, está repreendido, irmãos. Eu estou falando dos Deus do impossível. Amém. Na mesma hora eu puxei as orelhinhas, eu disse, eita, que eu estou igual a Pedro aqui, uma hora dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, outra hora sendo usado pelo capeta. Tem crente, irmãos, que precisa acreditar no Deus do impossível. Eu saí de dentro daquele carro, irmãos, eu saí dentro daquele carro todo lapiado. Eu digo, meu Deus do céu, eu não sou crente não, porque o irmão acabou de me dizer, e esse irmão, irmãos, a gente desconfia que ele nem ora, mas quando eu peguei disse, quando eu desconfiei da fé dele, que eu disse, meu irmão, está vendo aqui? Olha, aí quando ele disse assim, eu disse, você está falando do Deus do absurdo, irmão? Isso eu estou falando do Deus dos impossíveis, está repreendido. Você está preparado? Está preparado para repreender? Levante sua mão assim, levante sua mão assim. Toda palavra que lançaram contrária sobre a sua vida, seja, irmãos, seja qual for a palavra maldita que colocaram, que lançaram sobre a sua vida, sobre áreas da sua vida, neste momento agora, em nome de Jesus, seja quebrado, 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 seja quebrada, seja quebrada agora toda corrente, toda palavra, toda língua que se levantou, toda palavra que foi lançada contrária, está quebrada agora, em nome de Jesus. Você não vai prosperar, você não vai ser feliz, você não vai sair do canto, você não vai ser ninguém. Já disseram isso? Está quebrado em nome de Jesus. Espere coisas boas, espere coisas grandes de Deus. Perseverar, irmão, sabe por quê? Porque a promessa de Deus, ela não falha. Os homens prometem. Nós teremos anos aí que virão, onde os homens irão prometer, irão passar de casa em casa. Os irmãos sabem do que eu estou falando. E os homens prometem, e nós sabemos que entra geração e sai geração, e as promessas dos homens não se cumprem. Mas eu quero dizer para você que a promessa de Deus é fiel. Deus é fiel. Capítulo de número 10, Hebreus capítulo número 10, versículo 35, 36, vai dizer assim: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão,
Deus, confie na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, cante a palavra de Deus, fale a palavra de Deus e diga: eu confio, Deus, que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor é fiel, Deus é fiel para cumprir. Verso número 36: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. Perseverar, porque Jesus está voltando. Irmãos, antes de Jesus voltar vai acontecer tanta coisa. E eu acredito que eu vou experimentar muita coisa de Deus. Vou dizer aqui para os irmãos uma coisa interessante. Eu fui dormir uma vez e Deus começou a falar comigo. Eu fui para um culto, um pastor por nome Marcos. Ele era um pastor do Distrito da Cruz. E eu cheguei naquele culto e eu estava só cultuando mesmo, normal, não era pregador, não era cantor, só estava cultuando mesmo. E aí de repente Deus tomou aquele pastor, olhou para mim assim e disse: Deus hoje está abrindo uma porta dentro de outra, e toda a cidade vai assistir. E aí eu fiquei assim, digo amém. Eu creio nos profetas, amém. Vou para casa, vou dormir. Eu era cobrador de ônibus, e eu lá no ônibus cobrava ônibus há 7 anos. Eu dormi cobrador de ônibus e acordei trabalhando em um setor público. Sabe por quê? Porque se Deus falar, está falado. Se o homem falar, está falido. Mas se Deus falar, está falado. E não existe nenhuma grandeza em mim que não tem em você. Sabe o que é? Deus. Se Deus quiser virar o cativeiro hoje, se Deus quiser mudar a história hoje, se Deus quiser soprar seu nome hoje, agora, alguém está falando alguma coisa, alguém vai dizer assim: estou me lembrando dela, estou me lembrando dele, traz ela aqui, porque eu quero usar ela. Fui para aquele setor, e aí, uma coisa que depois eu conto em um outro culto, mas o que acontece é que quando eu cheguei lá no setor, me colocaram para ser assessor de um parlamentar, e quando eu fui ser assessor do parlamentar, eu não sabia, eu só sabia cobrar, não sabia de outra coisa não. E aí quando eu cheguei lá, esse assessor me colocou para fazer um outro trabalho extra que não tinha nada a ver comigo. Só que quando eu estava fazendo esse trabalho extra, outros parlamentares me viam fazendo. Eu não gostava de fazer o trabalho extra, eu fazia por obrigação, não por vontade. Eu fui para um setor, mas Deus disse que tinha uma promessa, e que nessa promessa eu iria para lá e todo mundo ia assistir. O que acontece é que quando eu estava lá fazendo o processo que eu não gostava, quando eu recebi a ligação do assessor que dizia assim: desça aqui para fazer um trabalho extra, que não é seu. Eu descia, mas eu descia dizendo: meu Deus do céu, eu não gosto desse trabalho, eu não gosto de fazer isso, meu Deus. Mas eu aprendi a fazer, mesmo sem gostar, mesmo sem querer, eu aprendi a fazer. O que acontece é que os parlamentares foram vendo o assessor-chefe, uma direção, um diretor, um bichão que tinha lá, adoeceu, a mãe dele adoeceu. E aí o que acontece é que na hora ele teve que sair, não podia mais trabalhar. Aí vários parlamentares se reuniram e disseram assim: quem irá substituir o diretor? Ele disse assim: quem irá substituir? Não tem outra pessoa. O irmãozinho que chegou ontem, fazem 6 meses que ele está trabalhando um trabalho que não é dele. Ele vai assumir a direção e toda Currais Novos vai assistir. Eu trabalho numa TV todo dia lá em Currais Novos. Está agora nesse exato momento, nessa hora, são exatamente 20 horas e 25 minutos, faltando 5 minutos para eu entregar esse microfone. Currais Novos está sendo evangelizada por um canal legislativo, porque lá naquele lugar que Deus me colocou, todo dia eu faço um programa evangélico lá dentro. As pessoas assistem, escutam pregação do evangelho dentro de uma casa legislativa, porque Deus me disse que eu iria para um lugar onde Ele iria fazer todo mundo assistir. Pastor, nesta hora tem alguém sendo evangelizado agora. Eu entrando na casa da pessoa, abrindo a Bíblia e dizendo assim: Jesus salva. Persevere, porque Deus tem coisa grande para fazer. Tem 3 coisas nesse versículo de número 36 que Deus diz assim. Primeiro, Deus diz que nós devemos perseverar, e essa perseverança está ligada à paciência. Na tradução original diz assim: vocês precisais ter paciência. Tenha paciência. Eu estou sem paciência. Eu falei: eu estou quase morrendo nos pulsos já, sem paciência. Então levante sua mão agora e receba a graça
graça da parte de Deus. Respire fundo mesmo, porque Deus vai te dar uma graça especial, porque tudo que está acontecendo na sua vida faz parte da vontade de Deus. Então, primeiro ele diz: tenha paciência. Segundo, ele diz que você deve ter paciência para que depois de haver cumprido, feito a vontade dos homens. É a vontade dos homens? Não, a vontade de Deus. Procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você está fazendo a vontade de Deus? Se você está fazendo a vontade de Deus, Deus não vai deixar você receber uma carga maior do que você possa suportar. Deus vai te ajudar, porque depois de você cumprir a vontade de Deus, aí vem no terceiro tópico, e eu fecho aqui dizendo: você, depois de ter feito a vontade de Deus, alcançareis plenamente a promessa. Aqui está diante de vocês um homem que sabe o que é viver uma promessa. Sou o homem das profecias, porque eu já vi Deus cumprir-nos ao pé da letra. Alguém chegou para mim e disse assim: que capacidade ele tem? Quem foi que colocou você aqui? Quem é o seu padrinho? Naquele lugar, sabe por quê? Porque quando você faz a vontade de Deus, Deus vê, e Deus chama, e Deus abre, e Deus faz, e Deus mostra que Ele é Deus. Encerro dizendo para vocês que esse congresso, Deus já está mostrando para você que promessas irão se cumprir pela sua perseverança. Eu digo amém.